Capítulo 35. As estrelas cintilam. Talvez o nome de uma delas possa ser Cecília. No dia seguinte. Quando o mundo real voltava para nos assombrar, ambas sabíamos que o retorno a ele não seria tão simples. Sobretudo para mim. Eu tinha abdicado de toda a minha vida para escapar dos meus sentimentos, mas ao voltar para a área comercial de Dublin, sabia que teria de enfrentar os meus chefes, o meu professor, a minha mãe e a minha senhoria, dar explicações que precisariam ser boas o suficiente. E dentro daquele carro, com o sinal já restabelecido, aquelas várias ligações perdidas e mensagens na minha caixa eram mais preocupantes do que tudo durante o nosso retorno silencioso. Por um momento, pensava naquela cama e nos nossos instantes de prazer, mas aquilo era ocultado quando comecei a pensar nos gritos de Clark quando eu chegasse à IMS. Bom dia, Cecília Winslow? Uma voz masculina pergunta por trás do telefone. Sim, com quem falo? Observo a expressão curiosa da minha mãe na cozinha, preparando um bom chá com biscoitos no fogão. Aqui é Charlie Capas. Nos encontramos outro dia no anfiteatro e eu disse que teria uma peça onde poderia te encaixar. Oh, sim. Lembro. Eu fico empolgada, mais concentrada em ouvi-lo do que prestar atenção ao redor. Lembro quando ele chegou a mim naquela noite, e se apresentou apenas como um simples gestor do teatro, e disse que eu tinha um talento para romances. Pois bem, Cecília, a peça vai estrear no mês que vem e desde já precisamos preparar as coisas. Consegui um papel para você como um dos protagonistas, Dorothea, que é a irmã mais nova de Cristal. A trama se desenrola ao redor de um casal prometido em casamento e o protagonista é apaixonado pela irmã mais nova ao invés da mais velha. Enfim, terá tempo para discutir a trama depois. Então, você aceita? Claro que aceito. É um trabalho interessante. Pois bem, chegue aqui no anfiteatro até às 13 horas, sim? Certo. Nos vemos. Logo depois ele desliga, e eu silencio por um segundo, encarando a minha mãe com certa expectativa. Consegui o papel para a peça de Charlie Capas. Eu comemoro em pulos e risos enquanto faço o meu V de Vitória Cósmico, e mamãe apenas grita comigo, e tenta seguir o meu ritmo, a minha energia. Então a abraço, e beijo sua bochecha, o mais ruidosamente possível, enquanto grito minha vitória. Só que a senhora Agatha e os vizinhos parecem não ter gostado, pois logo ouço batidas na parede pedindo silêncio. Estou inundada em um entusiasmo que nunca antes senti. As primeiras mudanças foram no meu estado de espírito que já era considerado bom, mas melhorou apenas com tal notícia. Tanto que corri para a internet e divulguei minha conquista na página da escola, onde de repente choveu comentários positivos e estrelinhas douradas, e até mesmo o professor Jacques e Brigitte comentaram me congratulando. Logo depois parti para anunciar a ninguém menos que Johanna Mitchell. Bom dia, senhorita Mitchell. Você não sabe o que me aconteceu. Acrescento algumas carinhas que refletem minhas alegrias e comemorações, e elas se tornam ainda maiores, quando percebo a flechinha ficando azul, e ela respondendo logo em seguida. Ela, não sei mesmo, mas se me contar tenho quase certeza de que vou gostar. Eu ri. Charlie Capas me ligou. Disse que conseguiu um papel para mim na peça dele como protagonista. Protagonista. Ela, incrível, querida. Parabéns pela conquista. Como vai ser? Ele me pediu para ir ao anfiteatro até às 13 horas. Vou banhar e depois me preparar para ir. Ela, te levo lá. Não precisa, ursinha. Chego de metrô em alguns minutos. Ela, eu insisto. Te levo lá já que tenho 2 horas antes do meu próximo compromisso. Ok. E a gente aproveita para dar uns amassos, haha. Ela, é uma boa pedida. Te vejo em meia hora. Certo. Cerca de meia hora depois, eu desci para o primeiro andar, banhada, transpirando um ar de confiança pelo menos no meu interior, onde recitava o mantra de vou conseguir. Me perfumei, vesti algumas roupas que antes seriam incômodas, mas agora não passavam disso. Roupas um tanto fora de moda, mas o suficiente para serem atraentes para Johanna e confortáveis para o tempo ameno que fazia. Quando fechei a porta, ela já me esperava do lado de fora, e a visão da Johanna executiva não me lembrava nem da despojada e nem da chique. Ela trajava um terno preto apertado nas curvas, estufando um pouco seus seios, os cabelos arrumados com esmero, a saia batendo um pouco abaixo da coxa, e os saltos poderosos de marca estrangeira.
Ela me recepciona em seus braços com um beijo profundo e suspirado, e até mesmo me levanta 1 centímetro do chão por eu ser leve. Logo depois me larga, e eu tenho um olhar brincalhão sobre tudo aquilo, sobre aquele visual de reunião dela. Para onde foi a Johanna Mitchell cheia de joias, decotes e acessórios? Teve que ficar em casa, sweetheart. Ela graceja. Não faz ideia de como são chatas as reuniões da diretoria. Estive numa reunião da diretoria e realmente foi um saco. Sinto muito. Vem comigo assisti-la depois do seu compromisso? Adoraria. Adorei o kitzinho. Você está usando cada vez mais com roupas casuais. Com roupas casuais ela queria dizer apenas um vestido preto sem graça em panos leves, e um salto aberto que usava para ir para a escola 10 anos atrás, se estava parado no armário. Por sorte nossos pés paravam de crescer depois de certo tempo. Apenas sorriu pelo reconhecimento, mas tenho urgência para outro assunto depois que saímos da inércia. Johanna, sei que isso não tem nada a ver com roupas, mas ontem eu segui o seu conselho sobre ser mais dura no meu emprego. Recebi a temida demissão por justa causa do RH e... O quê? Como assim? Eles não podem te tratar assim. São 12h25. Vamos resolver essa droga agora mesmo. Não, linda, calma. Segura o chihuahua aí. Tento contê-la em seu lugar. Por favor, não se estresse à toa. Eu segui o que você disse sobre se impor aos meus superiores e dei um incentivo para que Barnes resolvesse a minha situação ou a dele que ficaria ruim. E qual tom usou? Voz alta e sólida como diamante. Disse que ele precisava de mim para desvendar a fraude fiscal na empresa, e me demitir seria a pior coisa a se fazer no momento, dizendo que eu destruiria todas as evidências que coletei. Oft, que orgulho. Ela apoia uma mão sobre a minha. Continue assim, ou eu vou interceder por você. Não precisa, ok? Ele disse que tentaria resolver isso o mais rápido possível. E tem mais, eu abri uma solicitação no RH contra Clark por ter me humilhado na frente da galera ontem. Sério? Deus, acho que a minha calcinha está molhando. Eu ri um pouco. Ok. Ela me olha de cima a baixo para saber se ainda há algo suspeito em mim. Vamos seguir então. Você está começando a mudar, Cecília. Eu particularmente admiro muito essa determinação que você tem em seu interior, mas que nunca foi capaz de sair, até agora. Que fofo. Talvez demonstrar determinação fosse uma das maneiras de contornar a minha insegurança, e até a minha timidez para lidar com situações. O primeiro passo era aceitar a minha diferença perante os outros, a segunda, saber como me defender, e o terceiro era simplesmente conquistar mais espaço. Ela está mesmo me transformando, eu percebo isso. Leva pouco mais que 20 minutos para chegarmos à rua do anfiteatro, e mais alguns para que pudéssemos ganhar acesso sem sermos pagantes. Seguimos pelos corredores que estavam vazios, tanto pela hora como pelas atrações mais importantes que geralmente eram exibidas no começo da semana. E como estávamos no final, as pessoas estavam se reorganizando, principalmente os casts para as peças futuras. Ouço as vozes deles em algumas salas, risos e comemorações também. Nós seguimos para a entrada de atores aos fundos de uma das salas e quando abri uma das portas, vi um grupo de jovens que aparentavam ter entre 15 e 25 anos, todos bem vestidos, sociáveis e prontos para enfrentar qualquer coisa. E sobre a regência deles estava o Sr. Charlie Cafas. Quando descemos as escadas indo em direção ao palco principal, ele olhou para trás e eu já estava em sua visão. Ele trajava calças pretas e um sobretudo fechado de mesma cor, além de óculos para leitura, e segurava alguns papéis na mão. Cecília Winslow. Pessoal. Ele desce do palco, e algumas pessoas já têm olhares sobre mim mesmo eu estando abaixo de mim. Eles pareciam tão apavorantes e profissionais. Bem-vinda de volta. Ele pega minha mão. Como você está? Bem, obrigada. Empolgada pelo convite para trabalhar na sua peça. Imagina, é uma honra ter uma aluna da Clancy nesse elenco. Ele desfia seu olhar para Johanna logo depois antes de pegar em sua mão com igual força. Senhorita Johanna, prazer em reencontrá-la. Igualmente, Sr. Capas. Acho esse convite de alguém como você um grande incentivo à arte do teatro. Sinto falta disso no meio artístico atual. O meu trabalho é revelar estrelas. É isso que me faz feliz e faz bem para a arte. Janine Blanchet que o diga. Estarei aqui te assistindo. Sim, Cecília, se for aprovada pelos meus companheiros ali. Eu sei que na penumbra não vi ninguém, mas, tipo, nas fileiras acima haviam umas 10 pessoas bem vestidas e tão concentradas que, quando os notei, o meu coração se contraiu violentamente. Espera, é uma seletiva? Johanna pergunta. Sim, uai.
Pressão, pressão. Coração batendo forte, acho que ele vai se rasgar. Tô bem não. Sussurro para Johanna quando nos afastamos alguns passos. Mas, ela esfrega o meu braço e ri um pouquinho. Eu beijo em sua mão, e ela responde beijando a minha testa docemente antes de partir para ficar nos melhores lugares da plateia. Logo, uma ligação a ocupa, e eu sigo com o Charlie em direção ao palco principal, onde a sensação já de ser uma estrela. O que Janine pensaria? Vou estar no mesmo palco que ela se apresenta. Bem, Cecília, esse é o nosso elenco. Passamos meses reunindo jovens promissores com pouca bagagem para revelá-los ao mundo, e de antemão devo dizer a todos vocês que não precisam se sentir constrangidos com a presença de ninguém. Aqui estamos reunidos pela arte. Ele promulga a todos. Além da Clancy, temos alguns outros talentos das universidades locais e até alguns estrangeiros, como é o caso dos irmãos Misha da Alemanha e de Caterina, da França. Nós buscamos apenas os melhores e aqui estão vocês. Cecília, boa sorte, e que os deuses da arte te inspirem. Ele aponta para o pessoal que me parece ser bastante agradável, tanto que fui bem recebida pelos pequenos grupos que estavam se formando. Nós nos cumprimentamos como dava. Cada um com seu jeito de ser, com seus sonhos e objetivos, mas unidos por um único motivo: atuar juntos em uma peça de ninguém menos que Charlie Cappas. Meia hora depois de nossa chegada, Charlie nos entregou um conjunto de folhas onde constavam nossos personagens para fazer alguns testes de adaptação. A minha personagem já me empolgou por ser simplesmente a irmã da protagonista, que coincidentemente era parecida comigo, Caterina, a francesa. Ela era um tanto mais alta que eu e aparentemente mais velha. Tinha a pele clara, os cabelos negros extremamente lisos e com uma franja à altura dos olhos claros e um sorriso branco que era de dar inveja. Capa se colocou no meio do palco e clamou por nossa atenção. Muito bem, pessoal. Temos um planejamento que não será posto em prática hoje, visto que muitos de vocês ainda precisam retornar aos seus afazeres. Mas criamos uma teia de conexões por onde podemos nos comunicar a qualquer momento. Haverá diversos ensaios e os graduandos em artes cênicas receberão pontos de atividade extracurricular por quanto esse trabalho durar. Devemos nos atentar a algum detalhe específico? Pergunta Caterina, em um sotaque maravilhoso e feminino entonado por sua voz melódica e sonora. Sim, vejam, vou dar meia hora para que estudem um personagem e depois um por um de vocês se sentará comigo na plateia e vamos praticar uma cena rapidamente. Você deve avaliar a conexão que o seu parceiro aparenta ter com o personagem, certo? Por quê? Porque você gostaria de assistir algo que gosta, estou certo? E nada melhor do que se colocar no lugar do espectador para avaliar a sua receptividade e atuação, entendem? Vão e fiquem à vontade. Eu segui para onde Johanna estava enquanto que os outros membros partiram para estudar seus roteiros em qualquer lugar. Alguns se sentaram no chão, enquanto outros foram para trás do palco, e outros preferiram se sentar na plateia. Ela me abre espaço para que se sente ao seu lado esquerdo. Então? Ele quer que os atores se tornem espectadores para uma autoavaliação. Isso é muito legal. Mas, tipo, é uma seletiva. Eu ouvi na primeira vez. Mas por que está tão nervosa? Isso não deveria ser algo natural para vocês atores? Johanna, para uma seletiva eu tenho um roteiro e 1 ou 2 semanas para me preparar para o papel. Estudar a personagem, construir uma voz, dar contexto a ela. Aqui eu só tenho 30 minutos. Sem pressão. Ela brinca, um tanto quanto debochada. Sem pressão! Eu escorro pela cadeira como se fosse uma geleia. Bom, eu vou ali fumar um cigarrinho. E vou partir também. Sinto que eu tô derretendo. Ela riu, à medida em que eu segurava o seu braço. É só pôr na geladeira. Johanna, isso faz mal para você. Mas são irresistíveis, querida. Divirta-se. Ok, beijinho. Ela parte. Aparentemente sequer deu a mínima para minha preocupação com sua saúde, que ela parecia não se importar como eu me importava. Eu dei de ombros e tentei me concentrar um pouco no roteiro, já que estava suficientemente silencioso. Eu queria ser a primeira. Depois de uma simples escolha, Cappas organizou para que eu fosse a primeira a assistir ao seu método, e eu me empolguei porque sabia que isso era importante, e poderia fazer alguma diferença em nossa atuação. Na primeira cena, os rígidos pais de Cristal e Dorothea a acordam em um domingo para anunciar seu casamento por contrato com o ricaço Kalael, um príncipe africano que iria salvar a família com a sua grana. Ela quer esse casamento, pois sempre quis ser a melhor. Na verdade ela era. Tinha os melhores sapatos, era a mais educada, porém menos inteligente que Dorothea, que era mais adepta aos estudos do que ao luxo.
Eu vi como Caterina parecia transpirar um ar de conforto no momento em que começou a contracenar como seu par, vivido por um cara chamado Norman, o típico homem com cara de garoto. Alto, negro, com barba fina fechada e cabelos raspados ao máximo. Usava roupas de couro e botinas do exército. Na minha país é quase obrigação o homem se casar com uma mulher prendada, senhorita Cristal. Ele diz com uma voz fluida e profunda, além de sotaque. Isso se ele realmente não for africano. É um homem grande e cheio de músculos, a pele escura como chocolate e penetrantes olhos pretos, além de cabelos curtos. De certo que encontrou essa mulher, Kalael. Eu sou prendada e não deixo a desejar qualquer coisa. Sim? Estou empolgada para saber mais a seu respeito, mas, por enquanto, me contento por saber mais da sua história. Meus pais disseram que é tipo um príncipe da África. Sim. Ele riu um pouco. Somos da 5ª linhagem do reino de Quênia. Nossa família herdou o brasão real há mais de 400 anos. E desde então, eu sou seu 13º sucessor. O que está achando, Cecília? Charlie me pergunta, enquanto mantém em mãos uma prancheta e algumas prováveis anotações. Acho que Caterina é bastante desinibida. Ela não se importa em transparecer o que está sentindo para a plateia de forma a passar o que sente de emoção, interesse. Exato. Você capturou onde desejo chegar. É isso que a plateia deve estar vendo quando vocês estiverem lá em cima. Ele se levanta e bate palmas. Certo. Vamos encaixar o ato 4. Cecília, por favor. Ele me pede para levantar. Eu sigo na direção do palco e aguardo até ele me dar alguma ordem. Nessa cena você está concentrada em um livro e Kalael a vê pela primeira vez. Siga o seu roteiro. Página 7. E não seja você mesma. Não ser eu mesma. Ok. Parece facilzinho. Tenho 10 avaliadores me observando, além do elenco fazendo críticas e elogios diretamente para o diretor da peça. Facilzinho. O cenário era de uma casa nobre com móveis e tudo, além de um sofá gigante, onde eu me sento e estico as pernas enquanto pego um livro que deve falar sobre história mundial, mas o seu conteúdo pouco importa já que não vou lê-lo. Caterina, você senta comigo. A avaliação de Cecília quanto à sua atuação com Kalael é a seguinte. Ela diz que você transpira desinibição, que expõe muito bem o sentimento de momento, tem uma boa dicção e, acima de tudo, que não se importa em manter a constância. Obrigada, Cecília. Claro. Cena. O grito de capas rebate nas paredes e se dissipa pelo salão. Norman, que é Kalael, sorri para mim e diz que está pronto. Eu confirmo que também estou e pego o meu livro em mãos. Tento passar que estou gostando da leitura acenando com a cabeça e expressando a tal sensação. Então a porta cenográfica se abre e Kalael entra. Há alguns estalos de vozes em minha cabeça a todo momento. Eu não quero ficar olhando para o livro porque ele me distrai porque tem palavras, enquanto que as vozes são apenas as falas que devo dizer. E não é difícil, é só complicado. Foco. Madame Dorothea, eu suponho. Sim. Eu digo timidamente, quando abaixo um pouco o livro, e o olhar de amor à primeira vista assume o meu ser. Finjo rubor. E usei uma voz de leitora de poesia, em se imaginando que a Doro seria uma menina do tipo inteligente e leitora. Eu não faço ideia do que acontece no capítulo 3, até porque é uma seletiva, e eu só preciso transmitir a vibe da personagem. Será que ela é tímida como eu, ou desinibida como a Caterina? Prazer em conhecê-la. Estávamos a conversar, seus pais, a senhorita Cristal e eu. Em certo momento eles referenciaram sua presença, mas não consegui conhecê-la pessoalmente. Cheguei tarde ontem e fui dormir, estava cansada. Acordei há pouco, mas não sou adepta de cerimônias, sim? Que seja, mas estou convicto que gostaria de tê-la conhecido também. Quando levanto o livro novamente, eu recebo dele um olhar de aceitação, como se tivesse visto algo bonito em mim. Estava no roteiro tal ação, e ele executou com perfeição. Ele era bom. A minha personagem me mandou renegá-lo, e eu respondi à altura. Por quê? Vai se casar com minha irmã, não comigo. Mas, ao que sei, seremos cunhados, estou certo? Em minha terra você acompanharia sua irmã até altar sagrado. Sim. É que... Perdoe o meu tom ríspido. Estou estressada com esse negócio do casamento de cristal. Posso te segredar algo como cunhado? Julgo que sim. Eu não quero me casar com a senhorita Cristal. Na verdade, sequer queria me casar, mas os meus pais insistem que estou na idade para constituir casa.
Deveria se animar, Sr. Kal-El. Minha irmã é um bom partido apesar de ser uma peste. Ok. Charlie enfim para a cena e olha na direção dos seus associados, que ficam em silêncio. Parabéns. Boa cena. Norman diz a mim antes de retornar ao seu vocabulário comum. Obrigada. Cecília, segundo Caterina, nós temos uma visão parecida acerca de você demonstrar sentimento, pureza e emoção nas suas palavras. Mas precisa trabalhar suas expressões faciais para que pareçam mais naturais. Sim? Quanto ao Norman, seu vocabulário é excepcional. Você passa as pessoas através do personagem que é um estrangeiro de verdade trazendo para nossa terra sua cultura. Vamos prosseguir. Agora, Miquerinos Misha e Dália. Estou feliz pelo bom resultado. E Caterina parece ter gostado de mim, assim como eu gostei dela, e deixei isso implícito quando comentei. Ela chegou até mim e tomou a minha mão entre a sua em um cumprimento rápido. Queria que Johanna estivesse aqui para ver. Ela saiu apressada, mas ela é uma médica e uma gerente, então não deve ter tempo para uma atriz dramática que derrete à toa. De acordo com Capas, a minha cena foi só aquela. Depois disso, os outros atores, os que já tinham sido escalados e alguns que ainda estavam nas seletivas como eu, somente assistimos. Senhor Capas. O chamei, vendo passando pouco mais longe. Ele não voltou para falar comigo, pelo menos não até o momento em que eu fui falar com ele. Cecília, oi, posso te ajudar? Pode. Exaltei o óbvio, mas também queria ser um pouco engraçada. A seletiva? Ah, você passou. Ele ajustou o seu agasalho excêntrico. O meu queixo caiu. O quê? Eu fui. Aprovada? Eu sou Dorothea? É sim, querida. A seletiva era só para tirar teima. A produção reprovou que eu usasse esse método para selecionar alguém para um papel de protagonista. Mas, quando eu vi a sua atuação, eu já tinha 99% de certeza. Uau! Eu disse, sem jeito, olhando para qualquer lugar menos na direção do rosto dele. E peguei algumas mechas do meu cabelo para enrolá-lo. Eu estou derretendo. Uau! Uau! Ele agarra o meu braço antes que eu desabe, mas só Deus sabe o quanto eu sou dramática por natureza. Vai com calma, Marilyn Monroe.